Olá, maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do YouTube. O que que você faz quando você abre exceções alimentares na sua vida? Quando você tem um final de semana, que você come mais, que você come alimentos que você sabe que não são bons para o seu organismo, ou quando você viaja e acaba se perdendo lá na viagem, comendo um monte de coisa que faz mal. Quais são as estratégias que você usa quando você volta para a sua rotina habitual? É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. 5 alterações na minha rotina que eu faço quando eu me permito sair do cronograma alimentar que é habitual para mim. Eu sou Joana Parola, sou especialista em saúde feminina. Já segue o canal para você ter acesso a todos os vídeos que nós colocamos aqui semanalmente. E me segue lá no Instagram, Joana Parola, onde você me acompanha diariamente, onde você pode tirar suas dúvidas. E você tem também conteúdos que são exclusivos para aquela rede. É comum e é normal, quando a gente tem uma alimentação saudável, em alguns momentos da nossa vida, a gente se permitir sair da nossa alimentação. Mas eu estou falando para vocês, não é sair no sentido de comer um brigadeiro ou no sentido de comer um pão, não. Eu estou falando no sentido de exagerar, sabe? Quando você de fato chuta o balde, você passa aquele final de semana inteiro comendo, ou você tá ansiosa e come pra caramba, ou você vai viajar e lá na viagem você não quer saber de alimentação saudável, você quer saber de comer coisas que são gostosas para você. Enfim, você chutou o balde, você perdeu o fio da meada. E aí, o que você faz para ajudar o seu corpo a recuperar? Pois é, eu tenho algumas estratégias que eu uso e hoje eu vou compartilhar 5 dessas estratégias. A primeira nem conta como as 5, é um bônus que eu vou dar para você já logo no início. Olha, coisa boa. Volte para a sua alimentação saudável o quanto antes. Por que, Joana, que você está falando isso? Porque eu já fui aquele tipo de pessoa que, se comesse um brigadeiro fora do meu cronograma alimentar, eu abria a porteira e saía comendo tudo de errado pela frente. Nem exercício eu fazia, não bebia água, não dormia direito, não queria saber de mais nada. Bastava comer alguma coisa fora do que era normal para mim. Pois é, se isso acontece com você, trabalhe a sua mente para que você volte o quanto antes para a sua rotina habitual. Isso é muito importante, não se perca no caminho. Não desiste, não larga para lá. Saiu, se perdeu, chutou o balde, volta o quanto antes. Agora sim, vou começar a te dar as dicas que são valiosas. A primeira delas, Joana, mas você já não disse que faz jejum intermitente todos os dias? Sim, o jejum intermitente ele é um hábito na minha vida. Eu normalmente já faço jejum intermitente. Mas isso não quer dizer que eu faça jejum intermitente em períodos mais longos todos os dias. Tem dia que eu faço 14 horas, tem dias que eu faço 16, tem dias que eu faço 18 horas, tem dias que eu faço até mais. Como já fazem 10 anos, já faz 10 anos que eu faço jejum, eu já estou completamente adaptada a ele. Isso não quer dizer que se você estiver iniciando agora, você precise fazer assim. Caso você não conheça o jejum intermitente, você tem que assistir esse vídeo, eu vou deixar na descrição para você se aprofundar melhor sobre o jejum intermitente, que é uma das melhores, se não a melhor ferramenta. Lembrando que jejum não é dieta, jejum é ferramenta de purificação. Quando a gente come alimentos, como alimentos industrializados, açúcar, o glúten, a caseína, que são alimentos que geram um índice inflamatório muito grande no nosso corpo, o jejum intermitente ele vai entrar para ajudar na limpeza do nosso organismo, nos estragos, vou colocar estrago assim, tá? Entre aspas, no estrago que esses alimentos fizeram no nosso corpo, ajudando o nosso organismo a se reconstruir, a reparar. O jejum, quando você faz ele 18 horas ou mais, você entra num processo de autofagia corporal. Até antes você entra, mas com 18 horas, esse processo ele fica potencializado, ele fica otimizado. Por isso, eu fico durante 7 dias, quando eu volto para minha rotina habitual, fazendo 18 horas em jejum, todos os dias, para trazer esse processo de autofagia para o meu corpo, potencializar e ajudar o meu corpo a recuperar do estrago que foi feito. Pois é. Número 2, água mineralizada. Eu não sei se você tem o hábito de mineralizar a sua água. Se você não tem, você deveria ter. Água mineralizada é quando você coloca sal integral. Escuta bem, integral na água. O sal integral ele possui mais de 83 minerais que são importantíssimos para o funcionamento do nosso corpo e que a gente não tem uma facilidade para encontrar esses minerais disponíveis na natureza, na forma de alimento. Então, o sal ele vai ajudar muito a trazer esses minerais para trazer matéria-prima do seu corpo
e ajudar ele a reconstruir, a recuperar esse dano que foi feito. Muito importante também é você aumentar a quantidade de água. Imagina só você lavar o seu banheiro. Você vai lavar o teu banheiro hoje, o banheiro está sujo. Meu Deus, vou lavar o banheiro com pano seco. Pensa só, se vai conseguir limpar alguma coisa? Nada, né? Por quê? Porque você precisa de água. Quanto mais água você der para o seu organismo, lógico, tem um limite, tá, gente? Eu não estou falando de você beber 10 litros de água por dia, não é isso. Mas pegar o seu peso, multiplicar por 50 é um número ideal, um padrão legal para você conseguir ofertar para o seu corpo a quantidade de água necessária para fazer a faxina, certo? Número 3, o shot da manhã. Eu sempre falo para vocês daquele shot da manhã que estimula o processo de desinflamação do nosso corpo, que tem a cúrcuma, que é o melhor anti-inflamatório natural que existe, é super potente e ajuda muito o nosso corpo a sair desse quadro de inflamação. Você vai colocar o limão, você vai colocar o vinagre de maçã, o própolis, que ajuda no processo de oxidação, a diminuir as oxidações do nosso corpo. Então, esse shot da manhã, que eu já falei para vocês diversas vezes, esse shot, eu consumo ele 2 vezes ao dia, às vezes até 3, dependendo do que eu tenha feito, às vezes até 3 vezes ao dia. Eu aumento a carga do shot, porque ele é anti-inflamatório, para ajudar o meu corpo. Então, você pode fazer isso aí também. Estratégia número 4, ômega 3. O ômega 3 já é um dos suplementos que fazem parte da minha rotina. Lógico, o ômega 3 você consegue encontrar ele na alimentação? Consegue. Não é tão fácil conseguir consumir no alimento a quantidade ideal que nós precisamos, mas você consegue. Agora, se você faz uso de suplementação, você pode aumentar a dose. É o que eu faço. Eu aumento a dose do ômega 3 na minha rotina, porque o ômega 3, além de ajudar você na sua memória, além de deixar você mais inteligente, além de retardar o processo de envelhecimento, ele é anti-inflamatório. Então, quando a gente tem um aumento de alimentos que são inflamatórios, tudo que a gente quer é o quê? Desinflamar o nosso corpo. Por isso, o ômega 3 ele é muito bem-vindo nessa fase. Durante uma semana, eu aumento a minha dose, eu dobro a dose de ômega 3 para ajudar realmente a desinflamar o meu corpo. E número 5, a tão queridinha e tão falada e tão poderosa glutamina. Eu aumento também a dosagem de glutamina, se você não faz uso, é uma boa você fazer, pelo menos nesse período, porque a glutamina, ela é responsável pela reestruturação da mucosa do nosso intestino, ela ajuda a recuperar essa mucosa. Quando a gente consome alimentos como esses que eu falei lá no início, vai gerar no nosso organismo, lá na nossa parede intestinal, machucados. A gente chama isso de permeabilidade intestinal. E esses machucados é que vão gerar todos os problemas que a gente tem com relação à saúde do intestino, que são muitos. Eu tenho aula aqui falando só sobre intestino. Então, aumentar ou incluir a glutamina, esse aminoácido, vai ser fundamental para você reestruturar a barreira intestinal e fazer com que o seu intestino fique mais saudável. Então, essa dica ela é muito poderosa para você. O quinto é a glutamina. Gostou dessas dicas? São dicas valiosas, viu? Já salva esse vídeo para você assistir depois e conseguir aplicar isso na sua rotina. Segue o canal e me segue lá no perfil @joanaparola e deixa para mim aqui nos comentários se você faz alguma dessas estratégias ou se você faz estratégias que são diferentes dessa. Comenta para mim aqui que eu venho falar com você.